vídeo de hoje iremos ler trechos de cartas da Arquiduquesa Leopoldina, futura princesa de Portugal e imperatriz do Brasil, onde ela fala sobre os bailes e festas de carnaval ocorridas enquanto morava na Europa. Na primeira carta, a Arquiduquesa Leopoldina, na época com 13 anos, conta sobre um baile especialmente para crianças. Querida Luísa, uns dias antes aconteceram bailes no castelo do Conde Wallis e no nosso. O nosso foi um baile para crianças, onde dancei muito. Pensei muito em ti, porque também gostas tanto de dançar. Maria Luísa era a irmã mais velha de Leopoldina. Também era sua irmã preferida. Por favor, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Durante o famoso Congresso de Viena, ocorrido entre 1814 e 1815, enquanto os monarcas e políticos discutiam, as princesas e arquiduquesas dançavam e se divertiam muito. Sobre um baile ocorrido na corte vieniense, Leopoldina escreveu: Foi muito animado. Eu dancei seguramente 20 poloneses com quase todos os príncipes. As 2 poloneses alemãs dancei com o Guilherme, príncipe herdeiro de Württemberg, e com o príncipe Carlos Teodoro Maximiliano da Baviera. Ambos dançam bem. Durante o Congresso de Viena, os bailes aconteciam todos os dias, e Leopoldina registrou que um deles contou com uma multidão, um baile para 4.000 pessoas. Foi um bonito aspecto ver todas as pessoas reunidas e bem vestidas. A bisavó da Arquiduquesa Leopoldina, chamada Imperatriz Maria Teresa da Áustria, havia educado seus filhos e netos de uma forma distinta. Os jovens arquiduques e arquiduquesas não deveriam sentir-se melhores do que os funcionários da corte, ou ter preconceito social. Para isso, eram organizados bailes onde as filhas, netas e bisnetas da imperatriz dançavam com os filhos dos cozinheiros, camareiros e jardineiros do palácio. Em um desses bailes, a filha do futuro imperador da Áustria, chamada Maria Luísa, dançou com o filho de um dos cozinheiros do palácio. Assim, a arquiduquesa Leopoldina aprendeu, em meio à família, a dar atenção e ouvir todas as pessoas que vinham até ela para conversar. Se você quiser saber mais sobre isso, assista aos vídeos. A caridade da Imperatriz do Brasil, as dívidas da Imperatriz Maria Leopoldina do Brasil e as joias da Imperatriz Leopoldina. A jovem Leopoldina achava os banquetes e cerimônias muito chatos, mas adorava os bailes. Em uma dessas festas em Viena, organizada pelo embaixador Charles Stuart, a arquiduquesa relataria que havia se divertido muito. Foi em um desses bailes promovidos pelo príncipe de Metternich e pelo imperador Francisco I que surgiu a famosa dança austríaca chamada valsa.
O sucesso da valsa vieniense se deu pelos compositores austríacos Joseph e Johann Strauss. Já em outra carta, a arquiduquesa conta que, devido a uma forte dor de garganta, ela e sua irmã tiveram seus cabelos cortados por recomendação médica. Na época, os médicos acreditavam que para recuperar a saúde, era necessário cortar os cabelos bem curtos. Os cabelos de Maria Clementina e os meus tiveram que ser especialmente cortados pelo cabeleireiro. O novo corte ficou muito bem para nós. Domingo passado tivemos brincadeiras e uns bailes de carnaval. Em outra carta, enviada à sua irmã preferida, chamada Maria Luísa, Leopoldina, na época com 15 anos, conta como foi o aniversário de seu pai, o imperador Francisco I da Áustria, e como haviam sido as festas de carnaval. Amada Luísa, aceite meu agradecimento pelos lindos vestidos. Me agradaram principalmente o de casanhe e o vestido de baile com o corpete de veludo vermelho. Quero te contar brevemente sobre a festa de aniversário do querido papai. Espero que te divirtas. De manhã, às 10h30, fomos até o querido papai e lhe desejamos felicidades. Dei-lhe uma cabeça de Cristo em marrom pastel. No dia anterior, que era justamente quarta-feira de cinzas, ou seja, terça-feira de carnaval, houve uma comédia de Kinderfreund, de Engenheit. Então, eu e a Maria Clementina dançamos com vestidos bordados em branco e prata, um pas de deux, com a música de Alstmar. Então, dançamos gavota com vestidos brancos de crepe, com acácias brancas. Depois, Carolina dançou solo, com corpete e amarrados em prata. Também tivemos uma rede vermelha na cabeça. Dançamos o fandango, que se dança muito devagar. Quase ia me esquecendo de descrever os estranhos sapatos, de couro preto com rosas vermelhas na frente. Passamos este carnaval de forma muito divertida, com bailes, e num deles, os dois Hunyadi, o Metternich e a princesa Lodovita dançaram a gavota. Então dançou-se uma quadrilha francesa em oitava. Na quaresma também tivemos um pouco de diversão, pois representamos cenas das Sagradas Escrituras. A cabeça de Cristo que Leopoldina relata ter dado ao seu pai tratava-se de um desenho que ela fez como presente. A arquiduquesa desenhou Jesus Cristo olhando para o alto. Esse desenho se encontra na Biblioteca Nacional Austríaca atualmente. E já temos 2 vídeos no canal, onde mostramos os desenhos feitos pela Imperatriz Leopoldina. Em 2 outras cartas, também enviadas a Maria Luísa, Leopoldina conta que não gostava de dançar. Amada Luísa, estou bem desesperada. Até o domingo de Páscoa, temos que ensaiar um balé para o aniversário do querido irmão Ferdinando. E só faço essa penitência por amor a ele, porque não gosto muito de dançar.
Os bailes de carnaval aconteciam anualmente. Amada, querida Luísa, dancei desvairadamente nos bailes de carnaval da corte de Bellegarde. Não estou nada contente porque o carnaval acabou, pois preferiria muito mais os bailes aos aborrecidos concertos, que, embora bem bonitos, só dão sono com aquele calor. Quando as tratativas de casamento entre o príncipe português Dom Pedro e a arquiduquesa austríaca Leopoldina começaram, os embaixadores portugueses trataram de impressionar a corte austríaca. A festa do Marquês de Marialva anteontem, em honra do dia de coroação do rei de Portugal, foi esplêndida. Nunca vira antes pompa e elegância como aquelas, pois tudo brilhava de ouro, prata e só se viam, graças a Deus, rostos alegres. Para o meu maior constrangimento, ele dançou comigo a primeira polonesa, e isso só nós, pois nenhum outro casal seguiu. Foi organizado um grande baile no dia 26 de maio de 1817, para comemorar o enlace matrimonial, feito por procuração entre o príncipe Dom Pedro e a princesa Maria Leopoldina. Após um longo banquete, os nobres voltaram a dançar, e dançaram até às 2 horas da manhã. O baile só terminou às 4 horas da manhã do dia 27 de maio. Durante a longa viagem da princesa da Áustria para o Brasil, os marinheiros fizeram uma festa a Netuno durante a passagem pela linha do Equador. Tal festa foi retratada pelo marinheiro Franz Josef Frobeck.
A princesa Maria Leopoldina desembarcou no Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 1817. No dia 7 de novembro, o casal dançou uma valsa chamada Augúrio de Felicità, tocado no piano pela princesa Maria Teresa, irmã de Dom Pedro e cunhada de Leopoldina. A composição foi feita especialmente para o casamento de Dom Pedro e Dona Leopoldina, pelo compositor Marcos Portugal, que também era professor de música do príncipe português. Neste desenho, podemos ver toda a corte reunida, observando o jovem casal dançar. Ao fundo, o rei Dom João VI sentado no trono. Quando chegou na América, a princesa se deparou com uma realidade muito diferente. No Brasil, os bailes não eram tão divertidos como em Viena. Sobre sua decepção com as festas, Leopoldina escreveu: "Nossos bailes aqui são festas religiosas de 7, 8 horas de duração, geralmente até meia-noite. Nada de oração por aqui, porque só se tagarela e ri. Confesso sinceramente que gostaria de valsar, porque amo de forma indivisível a dança de meus compatriotas." Além disso, seu esposo não colaborava. No Brasil nunca se dança, e meu esposo tem o encantador hábito de se divertir de todas as maneiras. Porém, os outros nunca podem rir, e têm que viver como ermitões. Ermitão é a pessoa que, por arrependimento, foge do convívio social, vivendo sozinho em um lugar deserto e isolado. Em outra ocasião, a austríaca escreveu sobre o idioma português. A língua portuguesa fez-me esquecer inteiramente minha língua materna e a francesa. Se você quiser saber mais, assista ao vídeo Imperatriz Leopoldina e o idioma português. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.